Em nome da Faculdade de Teologia, saúdo os que nos acompanham nesta 10ª jornada da Teologia Prática. Vamos continuar a nossa peregrinação em torno dos lugares do essencial. Nesta sessão fazemos o elogio da palavra. Em 2018, o pensador Lamberto Maffei publicou um ensaio precisamente com este título, Elogio da Palavra. Aí nos recordava que, mesmo num contexto marcado pelas culturas visuais, continua a ser necessário não perder de vista que somos feitos de palavras. As palavras refazem o mundo e permitem a narração, a memória, as experiências vividas. Enfim, a forte iconização da nossa comunicação não deve fazer-nos esquecer que a palavra continua, de facto, no centro dos nossos cotidianos, construindo sentidos para a experiência humana. Desde a aventura da grande literatura à pequena narrativa das culturas urbanas, de facto, a palavra ilumina os silêncios, dá corpo às nossas expectativas. No tempo de pandemia que vivemos, tantas vezes as pessoas, as comunidades, procuram de facto uma palavra que ilumine as vulnerabilidades que vivemos, para além deste contador de contágios que se tornou a nossa liturgia de horas. Convidámos 2 oradores para uma mesa que vai ser moderada pelo professor Peter Annenberg, que tem sido com frequência um amigo da Faculdade de Teologia, colaborando em diversos projetos interdisciplinares. Ele é doutorado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Bamberg, na Alemanha. Desde 2006, professor associado da Faculdade de Ciências Humanas. De 1988 a 1995, foi assistente na Universidade de Bamberg e entre 1995 e 2006, coordenador da área de alemão na Faculdade de Letras da Universidade Católica Portuguesa em Viseu. De 2006 a 2010 foi presidente da Associação Portuguesa de Estudos Jornalísticos, é investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, que coordena desde 2012. Entre 2016 e 2019 foi diretor adjunto da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. As suas principais áreas de investigação são a literatura e a cultura europeias, desde o século XVI, a ideia de Europa, a sua representação, bem como o diálogo entre ciências cognitivas e estudos de cultura. Neste momento é diretor da Escola Doutoral da Universidade Católica e, enfim, desde a semana passada, quando tomou posse, é vice-reitor da Universidade Católica com o pelouro de investigação e assuntos editoriais. Queremos desejar-lhe as maiores felicidades nestas novas responsabilidades. E eu vou então dar-lhe a palavra para ele poder abrir esta mesa de reflexão. Muito obrigado, Alfredo, pelas palavras simpáticas. E é de facto um prazer estar de novo nesta jornada de teologia prática e com um tema que não podia ser mais perto de mim e mais perto de alguém que é professor de língua, professor de cultura, professor de literatura e que estima estas áreas como áreas privilegiadas do saber. Falar de palavras, de facto, num contexto, como o Alfredo dizia, que é marcado muito pela cultura visual, é um regresso, de facto, a outros tempos, também um regresso a outras dimensões da verdade e da comunicação. E as palavras, de facto, são o nosso meio privilegiado de comunicação quando queremos exprimir sentidos. E às vezes até vamos tão longe de pensar que os sentidos da vida, os sentidos das coisas só se exprimem por palavras, ou exprimem-se da forma mais explícita em palavras. E às vezes até pensamos que não pensamos sem palavras, não podemos pensar sem palavras. E por isso a palavra tem este poder enorme de nos guiar ao sentido. E a palavra tem um outro sentido muito produtivo, que é a produção de narrativas. E é também aqui, nas narrativas compostas por palavras,
que muitas vezes encontramos o sentido das coisas e o sentido da vida. E às tantas também, como o Jerome Brunner sugeriu, construímos a realidade que vivemos e entendemos através de narrativas, e estas narrativas, por sua vez, compostas por palavras. E por isso essa sessão, de facto, nos vai levar a uma reflexão profunda sobre o que é o poder das palavras e o regressar à palavra. Na missa dizemos sempre, dizais uma palavra, serás salvo, e é isso que, de facto, exprime esta nossa confiança no poder das palavras. Estou muito grato e feliz de poder contar com dois oradores que nos vão aproximar à realidade das palavras em dois contextos artísticos muito específicos, uma na poesia e na literatura, na conferência que o Alex Villas-Boas nos vai apresentar, e depois vamos para uma aproximação entre palavras e música, quando falamos com a Kátia Tuna sobre o fado e as palavras. E por isso gostaria de começar por dar a palavra ao colega e amigo Alex Villas-Boas, que é natural do Brasil e atualmente membro efetivo e investigador principal do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da nossa universidade. É doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem um pós-doutoramento em Teologia e Espiritualidade pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Foi coordenador do programa de pós-graduação em Teologia e professor convidado do programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas, ambos na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Brasil. E foi e é editor-chefe da Teoliterária, revista de Literaturas e Teologias, e foi membro da direção executiva da SOTER, Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião, e presidente da ALALIT, da Associação Latino-Americana de Literaturas e Teologias. Um percurso marcado, de facto, pelo encontro entre teologia, estudos de religião e estudos literários, e por isso o tema que nos vai apresentar, um diálogo entre teólogos e poetas, é um tema que o acompanha desde há muito, e dou-lhe a palavra com todo o prazer. Obrigado, professor Peter, muito obrigado, professor Alfredo, e também a Kátia, que está aqui para enobrecer esse encontro. É, de fato, uma grande alegria fazer parte dessa jornada e creio que ela tem despertado inquietações. E, portanto, pretendo dialogar, de algum modo, aqui com o tema de regressar à palavra, desde esse lugar que é uma provocação feita por George Agamben e que eu estou tentando dialogar, que é a unidade entre poética e política. E a partir daí, portanto, essa unidade, na medida que ela se perde, se torna, então, um desafio contemporâneo regressar à experiência da palavra como experiência de se entender diante do texto, de se entender diante da dinâmica de desvelamento de sentido que aquele que busca sentido faz na medida em que encontra no texto um veículo da sua experiência. E, portanto, então, quero fazer esse itinerário, muito breve, em que George Agamben faz uma leitura da modernidade que passa pela questão da poesia, arte, estética, história e morte, até chegar à questão da ética e da política. Sendo a linguagem seu fio condutor, tendo como núcleo central a crise da poesis e o homem sem conteúdo, que nela se situa, chamado assim, pois não consegue se entender diante do conteúdo da obra de arte em geral e da literatura em particular. A perda da unidade entre poética e política da cultura antiga leva a uma ruptura a uma experiência vital que era a experiência da promessa de felicidade que o texto oferecia e, ao mesmo tempo, a experiência perturbadora da ordem política, pois a arte, e nela se inclui a poética, é apresentada como desveladora de sentido e, portanto, potencialmente contestadora por desvelar novas formas de se relacionar com a polis, razão essa da expulsão dos poetas na República Platônica. Contudo, para o filósofo italiano, a solução de uma arte interessada para e por artista, solução essa nietzschiana,
em que pretende recuperar a capacidade de espanto e horror, potencialmente perigosas, mas que incide sobre uma discussão política a respeito de um labor do artista, esse estatuto prático, acaba por reduzir a poiesis à praxis, que se torna, por sua vez, o lugar do indivíduo na modernidade. A praxis desse indivíduo se pretende como poética, na medida em que ela pretende como transformadora da sociedade. Mas a modernidade perde essa noção do estatuto poético dessa praxis, na medida em que a produção poética é reduzida à produtividade da praxis. E a obrigação da produtividade sempre coloca em risco a paixão da criação. Para a antiguidade grega, apesar da poesis e praxis se orientarem para a ação, essa última se relaciona com a experiência da vontade, em seu processo de agir volitivo, ao passo que a poesia se relaciona com a experiência da presença produtora de algo que vem do não ser e desvela o ser. A praxis, tal qual entendida por Aristóteles, se relacionava à necessidade, desejo, apetite que caracteriza a vida, ao passo que a poesia se relaciona com a proximidade da verdade, que dinamizava a ação por estar na presença e acolher, portanto, a energeia, aquilo que dinamiza e desdobra uma ação como efeito real, um ergon. Já a modernidade, herdeira da tradição metafísica que entende o ser supremo como atos puros, unifica ontologicamente efetividade e ato, determinado pela vontade que ganha seu valor real na liberdade e criatividade. No entanto, a poesis como transformada em praxis doa um sentido de mística aos processos de transformação social. Entretanto, perde a dinâmica de distanciamento da realidade para a reelaboração criativa que retorna à realidade inspirando a praxis. Ao se fundir com a praxis, a poesis deixa de ser dinamizadora da pólisis e se converte em ideologia da praxis, em razão criativa, porém razão apologética. Nesse sentido, portanto, a praxis, ela transforma-se em vontade do Estado, desenha o homem novo da nova sociedade como sua principal criação e sua radical imanência e vontade soberana que se realiza no corpo e não a pessoa, como sujeito da política, moldável, portanto, pelas instituições. Agamben vem no campo de concentração o paradigma da política contemporânea, estado de exceção por excelência, que manipula os corpos a fim de adestrá-los, docilizá-los e aproveitar suas forças, sendo a criatividade uma forma sofisticada de utilização de novas tecnologias para a biopolítica, como controle de corpos. Esta ausência de poesis na polis, especialmente sua conversão em ideologia, resulta em uma circularidade imanente do Estado moderno, tal qual a circularidade transcendente das teocracias antigas, promovendo apenas a manutenção de formas de platonismo das massas, ideias que não conduzem ao espanto, que não mobilizam e não transformam a falta em busca, o carente em protagonista. A ausência da poesis, e portanto da palavra poética, é especialmente sua transformação em razão criativa apologética de um ideal que produz a presença de um fetiche, o substituto de um objeto ausente, inacessível e ideal, utopia da Revolução Bolchevique, ou a retrotopia dos regimes fascistas e nazistas que enfeitiçaram por sua ausência, um fantasma do desejo. Situado assim em um conflito entre a percepção da realidade, que obriga a renunciar a seu fantasma, e seu desejo que impulsiona a negar a percepção. Agamben ainda evoca essa assídia patrística para a compreensão de um eros perverso, um narcisismo, que é incapaz de disposição para o labor criativo, uma vontade de sentido, portanto, indisposto a trilhar a via que a ele conduz, uma indisposição poética que revela a indisposição política contemporânea, pois se manifesta como indisposição ética, por gerar uma dinâmica autorreferencial a um sistema e um modo de pensar incapaz de autocrítica. Essa, portanto, circularidade imanente não permite uma presença transcendente que implode a pretensão de resposta absoluta da realidade. Agamben ainda propõe, portanto, uma análise da poética cristã em Dante, como uma espécie de pensar o lugar da teologia na poesia. E um elemento tipicamente cristão, que é o fato do escritor italiano atribuir a sua obra o distintivo de ser uma comédia, diferente do sentido clássico e moderno, em que o uso é empregado, mas entendido aqui por Agamben, e evoca aqui o Boccaccio, que atribui a ideia de comédia à obra do Dante, a ideia de uma antitragédia. Para ele, então, a teologia cristã estabelece as bases para as categorias pelas quais a cultura moderna deveria interpretar o conflito trágico, expressos na compreensão de comédia, tal qual apresenta o próprio Dante Alighieri.
Comédia tem aqui um princípio turbulento, diz Dante. É cheio de barulho e discordâncias, porém conclui em paz e tranquilidade. Ademais, a comédia do poeta italiano é vista como divina por Boccaccio por sua identidade entre poesia e teologia, e, portanto, divina comédia, com a ideia de um movimento que não é aleatório, mas historicamente significante em uma época de mobilismo social. Para o escritor italiano, em sua Difesa della Poesia, no capítulo 22, Dante é teólogo, pois a teologia não é outra coisa que a poesia de Deus. E ainda, não somente a poesia é teologia, mas ainda a teologia é poesia. E, portanto, os poetas são os primeiros a fazer teologia, pois Deus fala pelas alegorias nas Escrituras, que não são senão ficções poéticas. Nesse sentido, a ficção não é uma substituição do factum, mas ela é um exercício de duplicação da vida e um exercício de distanciamento da vida para compreender, no exercício da imaginação, aquilo que a lógica não permite. A lógica me leva do ponto A ao ponto B. A imaginação me leva a qualquer lugar. E aos lugares que não são exatamente imaginados dentro de uma situação política que impede criatividade de ação. Nesse sentido, portanto, a poesia dantesca, ou a via poética cristã, cumpre também, além da função de antitragédia, a unidade agambiana entre pensamento reflexivo e pensamento poético, o que permite que essa unidade manifeste melhor a divindade pela ficção, que assume o que Levinas chamou de encarnação da teologia, em oposição ao processo de espiritualização da teologia que o platonismo ocidental promoveu. E assim, produz uma imaginação da presença concreta, sacramental, podemos dizer, de um modo de ser do mistério, especialmente a beleza da misericórdia, promotora de uma cultura de reconciliação interpessoal, social e internacional, pois a globalização que se instala será digna e nobre na medida em que se promove itinerários de reconhecimento. Já como dizia os românticos, é necessário aprender aquilo que cada nação tem a ensinar. A via poética cristã, ela também pode ser identificada, penso aqui, dentro da prosa russa de um autor que muito me agrada, que é o Vladimir Korolenko, que é um escritor russo e ativista dos direitos humanos, também crítico ao czarismo e a sua legitimação teológica expressa na trindade Deus, czar e lei, mas também, ao mesmo tempo, é crítico ao modo como se desenvolveu o regime bolchevique, do qual ele fizera parte, inclusive inicialmente, que julga ter se tornado de um elixir de vitalidade das forças transformadoras da sociedade para um veneno mortal. A pertinência da crítica do Korolenko se apresenta pela sua biografia, que, por exemplo, a Rosa Luxemburgo escreve uma espécie de patrística bolchevique, em que o sentimento religioso que une Deus e a compaixão pelos pobres são constitutivos e, portanto, são teotópicos, fazendo uma própria autocrítica do caminho histórico que o regime acabou por desenvolver em seu ateísmo inerente. Assume aqui Korolenko a ideia de comédia dantesca, acrescentando a essa comédia dantesca a ironia e sua capacidade de redenção, de nos devolver a consciência da nossa ridicularidade constitutiva, um antídoto à pretensão de perfeição das formas de idealismos que não passam de vernizes narcísicos. Aquele que é capaz de rir de si é capaz de rir com o outro e instaura um espaço de alteridade. Quem somente ri do outro alimenta um pequeno czar ou um general soviético, que são, no fundo, a mesma coisa. Em seu conto Sonho de Makar, narra um Natal em uma aldeia pobre da Sibéria e retrata a vida dos camponeses russos, esquecidos pelos czares e pelos bolcheviques, mas não esquecidos por Deus, salienta o autor. Makar comia pão duro todo dia e bebia muita vodka para enfrentar o frio e a tristeza siberiana. No Natal, sem esperança de ter comida, pois não havia onde trabalhar, decide ir até outra aldeia e visita ali deportados políticos que vinham de longe e lhes oferece algum dinheiro para lhes trazer lenha. Makar gosta da ideia, se dispõe a comprar a lenha, porém gasta todo o dinheiro com vodka. Fica bêbado e é jogado para fora do bar e, machucando-se, inclusive, chega cambaleando em casa e completamente esquecido de que só ele tinha tomado vodka e a esposa não. E, portanto, a esposa dá-lhe um terrível pontapé, da qual ele acaba caindo na neve e despreparado para passar aquele frio siberiano de dezembro. Tem a ideia de pegar, portanto, um caminho do vizinho, um caminho de armadilha do vizinho para tentar encontrar alguma coisa que estivesse ali fora,
conseguir um gorro, uma roupa, um manto e tal, e acaba que o vizinho entende que é um ladrão, os dois começam a brigar, e o vizinho acaba não só batendo bastante nele, que estava bêbado, mas pegando a roupa dele. E, portanto, o Makar acaba morrendo naquele frio siberiano, no meio da floresta, né? Quando ele acorda, quando ele se dá conta que havia morrido, ele esperava que a alma tivesse saído do corpo, pois assim ia acabar o frio. Mas ela não saía, a alma continuava no corpo, ele continuava sentindo frio, e ele se encontra com um personagem que é o Padre Ivan, que havia morrido em um acidente, na sua casa, inclusive, porque tinha tomado muita vodka e caído na chaminé que ele tinha subido para tentar consertar. E ele diz que Makar tem que ir ao encontro do Gran Toyon, o grande chefe. Aqui o Korolenko está unindo a mitologia eslava com a mitologia cristã, e aquele que morre tem que, então, ao encontro do grande tribunal do Gran Toyon, e ali inicia um itinerário dantesco russo na compreensão do Korolenko. Desse caminho, então, quando chega ao grande tribunal, o Makar reconhece o Gran Toyon, mas ele lembrava que havia um ícone na igreja que tinha do lado dele um filho que ele não identifica ali, e que, portanto, devia ter saído fazer alguma coisa. E também vem uma pomba que se senta no colo do Gran Toyon, e o Gran Toyon acariciava essa pomba. Chega ali uma balança que um anjo traz para medir, então, os pecados do Makar, e o Padre Ivan, que o acompanha até aquele momento, abre um grande livro no qual ele começa a contar os pecados do Makar, porque era essa sua penitência de purgatório, de vigiar os pecados do Makar, e quando o Makar morresse, ele contasse ao Gran Toyon, então, quais são esses pecados. E ali, portanto, inicia a narrativa. Diz o Padre Ivan, relatando os pecados do Makar, que ele roubou 1.933 vezes cortando lenha, vendia menos lenha do que ele cortava, e ele tomou 400 garrafas de vodka e começa a contar os seus pecados, e nisso a balança começa a pesar. O Makar começa a ver que essa balança começa a pesar e a coisa começa a ficar feia para o lado dele, e ele tenta segurar o outro lado da balança com o pé. O anjo que estava fazendo a contabilidade dos pecados identifica essa tentativa de tramóia e anuncia para o Gran Toyon o que está fazendo, de modo que o Gran Toyon fica muito, muito enfurecido e decide condená-lo sem precisar contar os demais pecados, e a condenação é que ele volte para a terra como um cavalo que é maltratado pelo seu dono. No momento em que vai se dar a condenação, abre a sala e entra o filho do Gran Toyon, aquele que ele havia identificado no ícone, e ele pede a palavra ao pai antes que se dê a execução. Diz, então, o filho do Gran Toyon: eu ouvi seu veredicto, pai. Vivi muito tempo na terra e conheço bem aquilo. Esse pobre será muito desgraçado na casa do seu dono. Deixa somente que nos conte algo de sua vida. Fala, pobre homem. Makar, em sua vida, diz o autor, que nunca tinha pronunciado mais de 10 palavras seguidas, de repente se sentiu um grande orador, e ele mesmo o escutava assombrado, as palavras que emergiam daquele exercício de olhar para a sua história e permitir que a palavra traduzisse a sua experiência. Todos escutavam atentamente a inédita eloquência de Makar, inclusive os anjos. Conta a vida sofrida dos camponeses da Sibéria, as esposas e crianças que morriam de frio e fome, que o czar nunca se importou, os jovens filhos que morreram na guerra bolchevique, que a revolução nunca sequer agradeceu, mas também acusa a falsa condenação de ter tomado 400 garrafas de vodka porque não tinha dinheiro para isso, sendo que 3/4 da garrafa era cheia de água e, portanto, havia tomado somente 100 garrafas de vodka. O Gran Toyon começa a rever a sua condenação, porém receia em salvá-lo porque ele era muito feio, não parecia um nobre. E diz então ao Makar: tua cara é escura, teus olhos são sombrios, suas roupas farrapos, teu coração duro. Eu amo homens virtuosos e me aparto dos homens como tu. Lhe responde Makar: de que homens virtuosos fala o Gran Toyon? Se tratava daqueles que viviam na terra, na mesma época de Makar, esses homens tinham olhos claros porque não tinham chorado nunca. Porém, Makar não cessava de chorar. Seus rostos estavam limpos porque os lavam e os perfumam seus servos. Suas roupas eram bonitas porque outros trabalhavam para eles. Makar sempre teve que cuidar de tudo. O Gran Toyon, escutando tudo aquilo, se perguntava se era possível suportar tudo aquilo um homem. Responde o próprio Gran Toyon para si mesmo: provavelmente não, porque apenas aguardava a esperança de dias melhores, suportava o sofrimento. Mas a vida havia acabado e a esperança havia esvanecido.
Esse pensamento o encheu de amargura e disse: pobre homem, já não está na terra. Vem comigo. Aqui encontra justiça. Makar se estremeceu de emoção porque nunca ninguém havia lhe dado tanta importância. Nunca ninguém o tratou com palavras tão afetuosas. E Makar chora. O velho Tonhon também chorava, e com ele todos os anjos que até então queriam condená-lo. A possibilidade de reconciliação com uma ação antitrágica reside em Korolenko como uma imagem plástica, avant la lettre, da crítica que Frederick Jameson faz aos ideologemas, aos discursos políticos que atuam como crenças inabaláveis e que são irresolúveis, para apontar outro lugar de análise política que a literatura tem um papel fundamental: mostrar a dor da história, enquanto necessidades históricas não atendidas, especialmente por aqueles que prometeram a salvação como transformação social, desde a abertura cultural de acolhida da alteridade e capacidade de autocrítica, antídoto antitrágico para as tentações de pensar a realidade dialeticamente, bem como de suas representações políticas. A insistência de uma ação antitrágica, veiculada pelo ofício das letras e a sensibilidade com os que mais sofrem, se me parece, constitui-se uma teotopia, por excelência, o lugar onde Deus poeticamente nos fala. E assim nos chama a empatia política de dar a voz e imagem àqueles que mais sofrem, como elemento necessário ao discernimento cultural, político e social, que com frequência pouco importa os mecanismos condicionantes que receberam tantos nomes ao longo da história e que, nomeadamente hoje, mercadológicos, atuam como ponto cego em nossa percepção da realidade. Consequentemente, aquilo que chamamos Deus, como diria Akinatz, depende de uma percepção muito precisa. Um erro acerca do mundo redunda em um erro acerca de Deus. Pois Deus, na compreensão cristã, não é indiferente ao mundo e sua dor. A indiferença cultural e religiosa aos problemas do mundo se apresenta como fronteiras que precisam ser habitadas poeticamente e nessa condição como desafio teotópico, como trevas que demandam ser penetradas pela sensibilidade de poetas e teólogos para que quem se achegue à experiência religiosa possa escutar no mais profundo do seu ser, possa escutar no mais profundo do seu ser, pobre irmão, venha comigo, encontraremos justiça. Demanda, na relação de literatura e poesia, esse resgate da palavra que nos dê condições de serenidade, mas também de empatia, para encontrar no mergulho da vida, no mergulho empático do sofrimento do outro, a dinâmica de condução da reconstrução da nossa história e da história da cidade em que vivemos. Muito obrigado. Nós agradecemos, Alex, por esta excursão pela relação entre palavra e poética, a relação entre o que a palavra pode transformar quando ganha força perante os que sabem ouvir e os que sabem falar. Este exemplo do Viktor Korolenko é uma história, quase a dizer bonita, mas é uma história simultaneamente chamando pela empatia do leitor e dando o grande exemplo do poder transformador que a palavra tem. E vamos ter a oportunidade de falar daqui a pouco mais um pouco, mas agora vamos para um outro mundo poético em que a palavra tem um poder especial, na apresentação da Katja Tuna, que se doutorou com um tema com um título muito bonito, não sei se canto, se rezo, ambivalências culturais e religiosas do fado, de 1926 e 1945, um trabalho que explora essa relação entre a poesia, a fé, o rezar e o fado. E a Katja Tuna é doutorada em História, na especialidade de História e Cultura das Religiões, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, deste ano, 2020, e é mestra em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, de 2012. A tese que já mencionei ganhou um prémio da Fundação Mário Soares este ano, que é uma honra muito grande e muito merecido.
A sua dissertação de mestrado teve como tema a voz na Bíblia, entendimento das vozes de Deus e do homem a partir dos conceitos literários teológicos, qual é Foné. Foi bolseira de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia e é professora auxiliar convidada da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. E é membro investigadora do Centro de Estudos de História Religiosa nesta nossa universidade. O tema que vai apresentar hoje tem o título Meu Deus, assim me vou na primavera da vida, a encenação do sofrimento pela palavra nas letras de fado, e acho que o sofrimento já foi bem ilustrado no exemplo anterior, e agora vamos ouvir a voz do fado na voz da Cátia. Tem a palavra. Obrigada, professor Dr. Peter. Obrigada também pelo convite ao professor Dr. Alfredo Teixeira e também aos restantes organizadores desta 10ª Jornada de Teologia Prática. Eu assisti a muitas e, portanto, também é um prazer estar agora aqui deste lado. E também muito obrigada ao Dr. Alex Vilas Boas por esta intervenção tão estimulante e que se cruza em muitos aspectos com aquilo que eu também aqui vou partilhar. Antes do elogio à palavra, eu gostaria de fazer uma crítica à palavra, porque a palavra que eu vou aqui elogiar é uma palavra popular urbana, e é uma palavra necessariamente dita, sonora, uma palavra que não se fica na escrita, que é perfumada, que é cantada. E esta problematização que eu pretendo fazer à palavra incide em 2 aspectos, eu vou começar pelo primeiro, e que é a questão sobre se a palavra, enquanto saber ler e escrever, é uma técnica sofisticada que exige um investimento, inclusivamente financeiro. Isto aconteceu, estou-me a referir naturalmente ao percurso histórico. Não recentemente, em que há pouquíssimas, porque é mesmo recente, numa escala da história da humanidade, a alfabetização em massa inverteu este processo. Portanto, esta capacidade de descodificação de letras coincide com o poder de aceder a um mundo ao qual uma pequena minoria poderia aceder e que poderia produzir ideias e memórias. Esta é uma questão com a qual os historiadores lidam, porque em grande medida o que resta do passado advém dessas elites, pois eram elas que efetivamente produziam a palavra. O resto, as muitas não palavras, as infinitas não palavras que foram engolidas pela história, engolidas pelo tempo e que ficaram afogadas no mar do anonimato. É curioso, por exemplo, perceber no contexto das perseguições aos cristãos na história antiga, que quando foi a perseguição, a última de Diocleciano, eles exigiam os livros sagrados das comunidades. E é natural que eles exigissem para ficarem com a referência, com a base da vida comunitária, da oração e do culto, mas também a verdade é que eles confiscavam aqueles livros porque também confiscavam outros valores, nomeadamente dinheiro, locais de culto, porque efetivamente o livro era um objeto de valor nesta época e era nomeadamente reutilizável. Daí os palimpsestos. As letras de fado que eu hoje aqui irei partilhar são do âmbito da poesia popular, portanto não fogem àquilo que foi uma tradição de pertencer a uma elite religiosa, política, uma elite cultural. Esta poesia popular é uma expressão que entretanto caiu em desuso, mas que na altura em que estou aqui a referir, portanto na transição da década de 20 para a década de 30 do século XX, consistia numa espécie de pequeno movimento cultural e literário em que o poeta popular, essa figura, emergiu como novo sujeito artístico que se caracterizava por exercer uma profissão manual e, portanto, não liberal ou intelectual como os outros poetas, por não ter uma formação académica e
não universitária, por dominar o saber fazer da palavra com as técnicas da rima e da métrica, por se mover numa estética popular, simples e baseada no sentimento, contrastando com uma estética académica, arrojada, cosmopolita, sofisticada, e por se preocupar com a compreensibilidade face ao povo, falando de uma condição dolorosa comum. Muitas vezes, estes poetas populares que escreviam as letras de fado não sabiam ler nem escrever. Eles escreviam os seus poemas, não diretamente, ditavam a alguém que os escrevia, e também era assim que liam alguns livros. Pediam a alguém para ler os livros em voz alta para que eles pudessem aceder ao texto. E aconteceu então nestes anos uma espécie de aliança tácita entre o fado e esta poesia popular, porque os fadistas compravam as letras de fado a estes poetas e por isso davam-lhes alguma sustentabilidade, e assim também essas letras adquiriam uma materialidade, uma performatividade e um público. Não esquecer também que nesta altura o fado está ainda marcado por muitas ideologias de vanguarda que surgiram na viragem do século XIX para o século XX e até um pouco antes em Portugal, nomeadamente os setores libertários e o anarcossindicalismo, que promovia exatamente esta instrução dos operários, nomeadamente, por exemplo, pelas universidades populares, por bibliotecas populares, entre outras coisas. O segundo aspecto que eu quero frisar é a insuficiência da palavra escrita. A palavra escrita pode ser entendida como algo transitório, apenas como um suporte ou uma mediação para a palavra verdadeira, que será a palavra a existir, a palavra a fazer-se, a palavra executada, a palavra dita. Paul Valéry afirmava no seu cours de poétique que é a execução do poema, que é o poema. Já que Derrida contrapunha logocentrismo contra o fonocentrismo, indo ao encontro daquilo que são, por exemplo, as perspectivas do dadaísmo, dos poetas dadaístas, para quem a poesia é mais próxima ao som do que ao sentido. Um poeta romeno, surrealista, Gerasim Luca, dizia preferir o termo ontofonia ao termo poesia, porque a poesia é efetivamente este ser a dizer-se, este ser em forma de som. Deste ponto de vista, o poema escrito é, utilizando uma analogia, equivalente a uma maquete de um edifício que um arquiteto realizou, mas que não está, nesse edifício nunca foi construído. Portanto, aquela maquete vai estar sempre incompleta, inacabada, assim como o poema que não é dito, que não é lido, que não é performado, continua nessa mesma condição de uma maquete nunca construída. Ainda mais atrás, um dominicano alemão do século XIV, Henrique Suso, afirmou algo semelhante. Uma coisa são as palavras recebidas, em estado de graça, emanando de um coração vivo e pronunciadas por uma boca viva. Outra são as próprias palavras, inscritas num pergaminho morto. Aqui ficam frias, empalidecem como rosas, cortadas. Ora, então as letras que eu hoje aqui vos trago e que vou ler, e que são 3, foram feitas para serem cantadas, portanto, no processo da sua redação havia a consciência por parte do autor desta performance da escuta que elas iriam ter, que elas iriam ser ouvidas exatamente por uma comunidade de ouvintes particulares. Todas estas letras que eu aqui vou ler elaboram uma mise-en-scène na qual introduzem o sofrimento do outro ou o próprio sofrimento num cenário, reelaborando. É curioso aqui interceptar o que estou a dizer com aquilo que foi a intervenção de Dom António Couto nestas jornadas, em que ele falava que o sofrimento não existia apenas para se viver, mas para se dizer. A questão do dizer o sofrimento, que aqui o Alex também já explorou significativamente. Estas letras, então,
detêm uma retórica do pathos, detêm uma melodramática, visam o arrebatamento do público, mas um arrebatamento patológico. O arrebatamento em que se produz o pathos, mas também o compathos, a compaixão. Existindo aqui uma mecânica da compaixão como processo de escuta coletivo e de êxtase coletivo, de êxtase patológico, de um êxtase trágico, pela identificação na dor. Estas letras que eu vou ler, a primeira fala sobre uma prostituta, foi escrita portanto, no início do século XX, durante o qual a prostituição era uma prática legal em Portugal, e havia, de facto, muitas letras de fado que falavam sobre as prostitutas, as meretrizes, e esta é uma delas. E eu, assim, vou passar a ler. A rameira está de luto pela mãe que lhe morreu. Reza o fado a soluçar, imprime-lhe o sentimento que mais sincero apareceu e mais ninguém sabe dar. Com tristeza, eu tenho visto nos templos do amor-loucura, onde os beijos são comprados, uma guitarra e um Cristo, suspensos na mesma altura, igualmente idolatrados. Vi num deles a criatura que, remindo os seus pecados, nesse dogma se envolveu. Dedilha o nobre instrumento que, assim tão próximo ao céu, absolve o antro corrupto. Soltando ao fado o lamento, a rameira está de luto pela mãe que lhe morreu. São as cordas os missais, e os dedos improfanos fazem ouvir litanias. Da meretriz, os seus ais, por ter desgostos tiranos, tonalizam harmonias. Os seus cantares são humanos, são prantos, porque alegrias não as há no lupanar. São dois entes a gemer sim, a rezar a perda de uma mãe santa. Sentindo a alma a tremer, a devassa chora e canta, reza o fado a soluçar. Esses lábios cor de vinho ditam frases do Evangelho para um Deus ignorado. Foi um poeta ceguinho quem as compôs por ser velho e ser muito desgraçado. O cortinado vermelho da pobre igreja do fado lentamente se moveu, protegendo a desditosa que mais forte a prece ergueu ao desagrado do tormento. Solta a canção maviosa, imprime-lhe o sentimento que mais sincero apareceu. Uma das quadras voou, zombando da podridão que da miséria provém. Pois se aquela que a trovou ainda tinha um coração com uns resquícios de bem. E por isso, esta oração, ela ergueu a sua mãe, mas começou a chorar. Soltou outra redondilha, ante a guitarra a trinar o menor, paixão dos nus. Assim rezou esta filha, no prazer que dá a cruz, e mais ninguém sabe dar. Este poema foi escrito, é dos poucos poemas que eu encontrei nestes jornais de fado que dizem o sítio em que foi escrito e corresponde a um bairro operário, ali na zona dos Chapadores, Vila Cândida. Foi escrito em 2 de setembro de 1924, como está indicado nesse jornal de fado. Este poema, como eu referi, é uma das muitas letras de fado focadas em personagens como a prostituta, mas não só. Havia fados sobre órfãos, cegos, soldados que tinham voltado da Primeira Guerra Mundial mutilados, indigentes. Nestas letras, retomando algo que o Alex há pouco afirmava, os carentes são de facto os protagonistas. Nestes fados sobre as prostitutas há elementos em comum. Há a figuração da prostituta como uma mulher crente, uma mulher orante. Há muito regularmente a referência à mãe e a separação da mãe como algo forçado e trágico, que significa o não regresso, uma separação para sempre, porque a filha irá perder-se na cidade. Portanto, geralmente nestas letras, não é o caso desta,
A mãe está na aldeia, ela separa-se da mãe fascinada pela aventura urbana ou desviada por um homem que depois a vai, enfim, abandonar. E a mãe permanece como este referencial de vinculação que é quase reparador. Nestas letras é muito presente a questão da morte, a morte da meretriz, por suicídio ou não, da mãe ou até de ambas. E estas letras têm sempre uma perspectiva compassiva em relação a esta personagem, seja a prostituta, seja o órfão, seja o cego, seja o mutilado. Neste poema nós verificamos uma analogia contínua e até excessiva entre o ambiente do prostíbulo e do fado com o âmbito religioso. Portanto, as cordas são os missais, o prostíbulo é a pobre igreja do fado. Há uma analogia, de facto, até quase demasiada. Neste poema, escrito, portanto, por alguém que descreve um alter, um outro, apresenta-se esta personagem tipo anónima, é uma prostituta, não tem nome, cuja interioridade é colocada em cena numa textualidade empática. Insiste-se subtilmente na inocência da personagem. A sua condição é motivada pelo destino, pela experiência da precariedade humana. E aqui, nestes poemas de fado, testa-se as fronteiras, testam-se as fronteiras da força da realidade contra a vontade do sujeito. Esta experiência da precariedade humana tanto pode ser física, como no caso da cegueira, ou dos fados, que são muitos, que falam de acidentes que aconteceram, ou então a experiência das vulnerabilidades socioeconómicas, como é o caso. Ocorre neste poema, como representativo de muitos outros que tenho aqui aludido, a acumulação do pathos em torno da personagem descrita. O que nós vamos assistir nos anos seguintes é que este pathos passa de ser o pathos do outro para ser o pathos do próprio, e passa a ser deixa de ser uma personagem que é descrita na terceira pessoa, aquele que sofre, como o eu, o dizer do eu ser, coincidir com o eu sofredor. Há, portanto, uma descentralização do facto trágico para uma centralização na intimidade, que assim se inaugura. Há a emergência da experiência pessoal numa textualidade que era inédita até então na poética fadista. E neste processo de desnarrativização ocorre o processo de pessoalização do sofrimento, a inscrição deste no dizer do eu. Neste segundo poema que convosco vou partilhar, é exatamente o sujeito poético que fala da sua dor. Ele está num hospital específico, o Hospital dos Capuchos, com uma doença real. Portanto, este homem de facto estava no hospital e de facto estava a morrer. Ele vai morrer 1 ano e meio depois, aproximadamente, de ter publicado este poema. Morre de tuberculose. Henrique Bruno é o nome do seu autor. Dizer só que o nome do autor do texto que eu li há pouco é Diocleciano Antunes e o seu título era A Oração. Neste poema intitulado Desespero, Henrique Bruno, portanto na cama do hospital, escreve o seguinte: fui crente, hoje a descrença de tudo me faz descrer, tudo me enoja, afinal, minado pela doença, sem forças para viver, a um canto do hospital. Se alguém pergunta se estou melhor do padecimento que me flagela e tortura, digo que sim, quando eu vou nas asas do desalento, voando para a sepultura. Maldita a hora em que eu, sorridente, vi a luz do mundo torpe, iracundo, e maldito o peito meu, todo cavernas de pus, pestilento e nauseabundo. Ai, meu Deus, assim me vou na primavera da vida, na primavera dos sonhos. Pelo amor que nos ligou, não te esqueças, minha querida. Fecha meus olhos tristonhos. Neste poema, escrito em 1932, neste discurso de si, há claras marcas autobiográficas
e que permitem que o próprio leitor se inscreva nesta narrativa pessoal do sujeito, que é uma narrativa quase interdita. O leitor está a ter acesso a algo extraordinariamente privado, está a ter a possibilidade de alcançar algo, de aceder a algo por natureza inacessível, que é a interioridade do sujeito. Esta interioridade é colocada em cena e assim concede o vislumbre do seu âmbito privado, que é também monitorizado. Nesta encenação, nesta pseudo-performance, ocorre um vislumbre também de oração ante o limite da morte. De facto, o poeta grita: ai meu Deus. Ocorre uma deslocação do conteúdo íntimo para o outro, que neste caso é Deus, e ainda para a pessoa amada a quem pede para lhe fechar os olhos quando morrer. No segundo poema, que aqui partilho convosco, o cenário é diferente, é real. Estamos perante um poeta, Francisco Radamanto, um poeta popular, que estava preso na cadeia do Limoeiro, também era das poucas cadeias que na altura existiam em Lisboa, e no Limoeiro ele escreve este poema. Ele foi preso por um roubo e, entretanto, ocorre uma polémica, porque um jornal de grande tiragem da altura, o República, noticia a prisão deste poeta popular, dizendo que ele foi preso porque era fadista e todos os fadistas roubam e todos os fadistas, enfim, recorrendo aos preconceitos que existiam na altura relativamente aos fadistas, associando-os a uma classe perigosa. Francisco Radamanto vai escrever uma carta para contestar essas críticas que são feitas a ele e aos fadistas, e nessa carta, que é publicada num jornal de fado, Guitarra de Portugal, onde ele é um assíduo colaborador, esse jornal, ao publicar a carta, publica também um poema que ele escreveu na prisão. E o poema então diz assim, intitula-se Silêncio. Silêncio. As badaladas sinistras e compassadas ecoam lugubremente. Calou-se toda a prisão, a hora da expiação começou triste, dolente. Infernal promiscuidade une esses que a sociedade coloca à margem da vida. Há ladrões, delinquentes, assassinos inocentes na hiena adormecida. Existem almas sombrias, farrapos das enxovias, entes estranhos bastardos, mas também andam perdidas, almas pela dor redimidas, também há flores nos cardos. A uns o remorso oprime, verga-nos a visão do crime eterno e cruel açoite. Que sonhos, que pesadelos, oh, que terríveis duelos põe nessas almas a noite. Outros lembram com pesar o seu destruído lar, onde essa hora, que horror, sem pão, sem lume a lareira, os filhos e a companheira ceiam lágrimas de dor. Muitos olham o passado, triste, vazio, gelado, do qual nada lhes ficou. Outros sonham com prazer, com o sorriso de mulher que à desgraça os arrastou. Alta noite. Sombras densas tomam proporções imensas nas mentes alucinadas. Alta noite. Há férreas grades, crimes, tormentos, saudades, em macabras cavalgadas. Ora, nestes poemas que aqui partilhei convosco, ocorre aquilo que Georges Didier Huberman define como uma extrema visibilidade do evento da dor. Fim de citação. Através da colocação da interioridade do sujeito poético em visualização, como um cenário no qual a dor é inventada, reinventada como imagem, dramaturgia e como espetáculo poético. Esta performance literária tem em vista a performance física, constituindo ambas, poesia e gestualidade, aquilo que este autor que eu referi chama de espetáculo da dor. Depois, ao longo dos anos, e estou a terminar, dizer-vos só que um repertório como o de Amália Rodrigues
usufruiu deste processo de interiorização e levou-o ao rubro. E, portanto, temos o poema que ela escreve em 1950, quando tem 30 anos, em que há um desdobramento do próprio sujeito poético no seu próprio coração e em que ela fala ao seu próprio coração, construindo este poema, fado, que muita gente conhece e que eu agora vou ler para terminar a minha intervenção. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os ais são meus, que é toda minha a saudade. Foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem este meu coração? Vive de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Coração independente, coração que não comando, vive perdido entre a gente, teimosamente sangrando. Coração independente. Eu não te acompanho mais. Para, deixa de bater. Se não sabes aonde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Muito obrigada. Nós agradecemos, Kátia, também por nos ter trazido a voz destes poemas e permitir partilhar estes poemas conosco. Eu julgo que as duas participações não podiam ir mais ao encontro da recém-encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, no sentido de tematizarem a relação entre a palavra e a vulnerabilidade, a palavra e a pobreza. E quer-me parecer que expõem nas vossas comunicações duas perspectivas de relação entre a palavra e a vulnerabilidade. Uma perspectiva é a perspectiva da expressão, eu diria uma relação imanente, na medida em que a palavra permite a expressão da dor, a palavra permite a dor se fazer ouvir. E a outra dimensão, que é uma dimensão que nós chamaria imanente, mas transcendente, seria em que a palavra ganha o poder transformador, um poder transcendente e um poder de transformação. E a centralidade da palavra, nesse sentido, e da forma de partilhar a palavra num sentido poético, é certamente alguma coisa que nos faz muita falta hoje em dia. E se calhar gostaria de vos convidar, de se calhar brevemente comentar sobre a vossa visão desta situação em que a palavra, a poesia, passou a ser uma especialidade para alguns e não tem, o que a Kátia tão bem demonstrou na sua apresentação, uma dimensão tanto popular como necessariamente teria que ter para poder cumprir as suas funções imanentes e transcendentes. Qual é o lugar da poesia na nossa vida e na vossa vida? O Alex quer dizer alguma coisa sobre isto? Sim, agradeço a belíssima tradução do fado na fala da Kátia, que nos convida exatamente a entrar na sintonia, né, desse patrimônio cultural português, que é efetivamente uma experiência que vem ao encontro da pergunta do professor Peter, no sentido em que a palavra antiga, o conceito clássico, pois, ele é mais amplo do que as nossas especificidades modernas, né? Na poesis cabe o exercício literário, cabe o exercício também musical, cabe essa relação de psique e tequiné, né? Esse processo de vulnerabilidade, porque implica um sofrer a realidade, e, portanto, é um processo passivo, mas é também um convite a transformar esse sofrimento, essa vulnerabilidade, esse elemento pático, numa matéria-prima da transformação, né?
eu diria, em modo muito geral, que todos nós somos poetas, alguns de nós escrevem. Né? E talvez aqui esteja essa questão da redução da poesia à sua ação praxeológica, né, enquanto espírito do século XX, de transformação, talvez ali já do 18, 19, 20, mas o 20 chega ao seu esgotamento, né, dado os sistemas que se prendem a dinâmicas mercadológicas e dificultam pensar uma ação transformadora politicamente falando. Mas é também, portanto, um momento de recuo, né, de fazer a experiência da poética, enquanto essa experiência que vem e transcende, que ajuda a imaginar o que é inimaginável agora, portanto, é uma experiência passiva e ativa. É uma experiência que, eu gosto muito da canção da Amália, que a fala da Kátia agora me faz relembrar, que é face ao sofrimento, Deus dá o fado, né? E essa não é uma questão pequena. Face ao sofrimento, Deus me dá o fado, significa que eu não estou renunciando à tarefa de lidar com o desafio do sofrimento, mas dentro desse processo de reinvenção, de recriação, de reorganização, na qual, se um exercício compartilhado, se, portanto, entender o exercício da poética, da arte, da musicalidade que está implicada nisso, como exercício cultural, é uma forma privilegiada de espiritualidade e de espiritualidade política, nesse sentido, né? De assimilar o sofrimento de cada época para poder começar a imaginar possíveis processos de transformação. Portanto, o momento de recuar, tal qual se fosse um retiro, para elaborar esse sofrimento, para entender esse processo de produção de sentido que reorganiza o caos, é profundamente transformador. Portanto, a perda dessa cultura poética, em suas diversas expressões, ela é sintomática para uma sociedade que não sabe lidar, em que processos de transformação podem ser imaginados e empreendidos, né? E portanto, o convite do Papa de pensar a vulnerabilidade como lugar do ponto de partida, né? Aqui evocaria o Frederick Jameson, as dores da história, para pensarmos, assimilarmos, vivenciarmos, mergulharmos, elaborarmos sentido em tudo isso, para pensarmos ações comunitárias e políticas que lidem com essa dor da história. Kátia. Obrigada. Respondo à questão que colocou, não é, Peter? Permita-me só, antes, corrigir uma pequena uma afirmação que eu disse e que não está totalmente correta. Eu disse que a prisão do Limo, quando falei da prisão do Limoeiro, que era na altura em que Lisboa tinha poucas ou muitas prisões, mas tem mais ou menos o mesmo número, era só para corrigir isto. Entretanto, essa prisão foi fechada, mas abriu-se Monsanto. Não interessa, é só para dizer que não foi totalmente correto o que eu disse. Respondendo à questão sobre qual é o lugar da poesia na nossa vida, eu gostaria aqui de referir que, quando olho hoje em dia, e eu não conheço o universo totalmente de poemas escritos por católicos, se bem que agora, recordando-me de algumas produções, por exemplo, de Sofia de Melbrenner, que era católica, consigo já afinar e relativizar isto mesmo que estou a acabar de afirmar. Mas, efetivamente, é uma poesia que perdeu o outro sofredor como referencial. E eu comparo com alguns exemplos, o primeiro dos quais é um dos primeiros poetas, ou o primeiro poeta cristão, Aurélio Prudêncio, que vivia em Espanha, na zona da Espanha, e que escreveu um conjunto de poemas que eram hinos, o Peristephanon, alguma coisa assim, portanto, sobre as coroas dos mártires. E exatamente nesses poemas ele descreve, obviamente de forma com determinados recursos estilísticos, enfatizadores do sofrimento dos mártires, e até de alguma maneira, em alguns casos, folclorizadores desse mesmo sofrimento, porque são narrativas que naturalmente pretendem não noticiar aquilo que aconteceu, mas redimensioná-lo em chave espiritual e também teológica.
mesmo muito mais próximo de nós, nós temos autores como Raul Brandão ou mesmo José Régio, em cujas poesias nós vemos refletido o sofrimento do outro, o sofrimento dos mais pobres, uma sensibilidade espiritual que está atento a populações que não têm voz. Muitas vezes se fala da voz dos que não têm voz, mas poucas vezes se fala dos ouvidos que não querem ouvir. E também em França, por exemplo, a renovação do amor ao pobre deu-se em escritores libertários, como Mirbeau, por exemplo, e também em escritores católicos, como Bloy, Germain Nouveau e Georges Bernanos. Portanto, era isto que eu queria dizer, assim, de uma forma um bocadinho mais organizada, de uma forma mais sugestiva. As reações interiores que eu tive à questão do Peter, que foi uma questão muito direta, portanto, qual é o lugar da poesia na nossa vida? E eu recordo-me de experiências cotidianas que tenho, por exemplo, de reparar nas tatuagens que as pessoas têm e perceber que palavras é que colocam, e muitas vezes são nomes, outras vezes não. Eu já encontrei uma pessoa que tinha escrito na perna a palavra serenidade, o que é muito curioso. E também uma experiência que eu tive como professora há alguns anos atrás. Eu tinha alunos que às vezes diziam asneiras, não é? E não se pode permitir, mas também me gostava dar-lhes um castigo arrebatador, porque, quer dizer, elas ouviam aquilo em casa todos os dias. E então eu inventei um castigo muito interessante, desculpem a pouca modéstia de assumir de considerar interessante esse exercício, esse castigo, aliás, que era dizer, bem, disseste uma palavra feia, então agora vais dizer 5 palavras bonitas. E era muito interessante ouvir as palavras bonitas que as crianças escolhiam. E também era interessante perceber a dificuldade que elas tinham para escolherem palavras bonitas. Muito bem, então peço desculpa por esta cotidianeidade desta última parte, pelo menos da minha intervenção, e agradeço uma vez mais a questão que me levou a estes pensamentos um bocadinho indisciplinados. Bom, nós vamos então concluir a nossa sessão. Foi um enorme prazer estar com estes colegas, Peter, Alex, Kátia. Julgo que foi de facto uma mesa polifónica, onde as vozes se aproximaram, se distanciaram, enfim, como é próprio na polifonia. Nós vamos voltar a encontrar-nos no dia 19 de novembro. Enfim, aí vamos ter um painel com o título Regressar a Casa. Enfim, recordo que a encíclica Laudato Si trouxe de novo para o centro da linguagem cristã a metáfora da casa comum, enfim, retomando uma categoria presente na mensagem final do documento, do chamado documento de Aparecida, e será também uma ocasião para, enfim, falando da casa, falando da ética do cuidado, evocarmos a memória da economista Manuela Silva, enfim, antiga presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz da Igreja Católica em Portugal, que faleceu precisamente em 2019 com 87 anos. Será também uma oportunidade para evocarmos o seu pensamento. Então, até lá e muita saúde para todos. Obrigada. Obrigado. Foi um gosto mesmo. Muito obrigado.